Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, um bom ano, cumprindo sempre as leis do Estado Democrático de Direito, as leis do seu condomínio, as leis do trânsito, as leis do imposto de renda, principalmente as leis da educação moral e cívica, as leis de Deus, só fazer com o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. São essas as mudanças que a religião de verdade deve promover nos indivíduos. Isso só com o estudo no colégio, de forma organizada, de 1 a 4 horas por dia estudando e 20 horas treinando, fazendo a ginástica da retificação moral, da educação moral, da alegria com respeito a tudo e a todos, ser otimista, ter esperança e certeza que Deus é o seu Pai. Jesus, o melhor irmão e o melhor professor que veio. E a doutrina espírita, anunciada por ele, que veio para completar o cristianismo, disponibilizando para todos nós a melhor forma de estudar, de aprender, de exercitar, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo. A luz tem que ser começada daqui de dentro para fora. Essa é a nossa responsabilidade nesta encarnação. Hoje aqui, no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, nós vamos procurar fazer uma profunda reflexão só embasada em livros seguros, Primícias do Reino, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito, a professora Amélia Rodrigues. Eu sempre deixo aqui o nosso currículo escolar. Se você quiser, são 150 livros de 1 a 4 horas todo dia estudando, na sequência. Eu deixo aqui sempre o retrato de meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho. Foi aquele homem que recebeu os filhos procurando mostrar o caminho do estudo, da ética, da reforma moral, da renovação com Cristo, de só praticar os atos conforme os ditames da lei dos homens, que é de Deus também, e da lei divina. A lei do Estado Democrático de Direito, a Constituição, o Código Civil, são leis que Deus envia para nós, para nos auxiliar a nossa reforma íntima e sermos direitos, porque cumprimos os ditames das leis. Nos fala Amélia Rodrigues, e eu peço a atenção porque hoje, mais uma vez, são reflexões profundas. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo.
O Filho do Homem que desce aos homens vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe e conduz os homens por sobre escarpas lacerantes até o seio de Deus. Ela começa mostrando o monte aonde ele fez o discurso mais profundo que existe sobre a terra. E nesse monte muitos subiram, outros desceram. É essa a diferença que ela faz. A montanha também é destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha, pode significar vencer os óbices que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Você tem que aprender a subir. Não pode ser na bagunça que o mundo está oferecendo. Esse mundo materialista, sensacionalista, de políticos que não estudam, de profissionais que não querem estudar e de religiosos que não querem conhecer as leis divinas, nem praticá-las. Querem tomar o lugar de Jesus e falar mais alto que ele. Então, o vencer os óbices também é uma tarefa de muito estudo, de muito trabalho, para quem não sabe o que é trabalho. De muito trabalho. Deixar o monte é não considerar o empecilho e refazer o caminho, alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. Todos temos trabalhos a fazer conosco mesmo. Parar de cair nos buracos, nos quebra-molas, nos buracos profundos, nos abismos das perdições do mundo material. Aprender a não cair mais nesses buracos. Mas se cair, temos que saber subir de acordo com as leis de Deus. E a mesma coisa, o descer. Descer sem decair. Os homens suscitam obstáculos onde existem opiniões e levantam cerros onde estão convenções. Esquecer-se e vir até os que se debatem nas questões únicas que vitalizam com desconcerto emocional e sofreguidão. Dar-se e integrar-se de tal modo que seja comum a todos, mas a nenhum igual. Esse o dípito, esse é o quadro, subir, descer. Subir sem abandonar a baixada e descer sem esquecer os cimos. A montanha era uma montanha qualquer. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas informa, e descendo com eles, parou num lugar plano. Subir ou descer, não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive, ele se deteve e de pé vestiu-se de poente.
A auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava esfogueados. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. No magote, homens, mulheres e crianças que levariam o cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. A multidão era a sua paixão, a sua vida, amá-la e atendê-la, o seu fanal. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesmo, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam como que nós temos que estudar essa frase. Isso demora, às vezes, 3 anos estudando, lendo os livros seguros, raciocinando, meditando, fazendo reflexões, para trazê-lo para dentro com a certeza do ensino e aí colocá-lo em prática. Os pobres, todos os conheciam. Eram maltrapilhos, mal-cheirosos, doentes. Distendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do Espírito? Quantos deles portavam os tesouros da riqueza do Espírito? Olha que reflexão, meus amigos, minhas amigas. Isso é que é o verdadeiro Espiritismo. É buscar o conhecimento. Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoa, quais seriam os pobres do espírito? Você vê hoje as pessoas que passam a ter um pouco de poder e de dinheiro aqui no mundo material, logo procuram fumar, beber, tomar vinho todo dia, são alcoólatras. E querem mandar no mundo porque tem um pouco de dinheiro, de poder. Não vão levar nada no caixão, mas querem ser esses poderosos da terra, que Jesus chamou a atenção. Quais seriam os pobres de espírito? O vento perpassa em leve cantilena pela multidão, a raciocinar no silêncio que se fez espontâneo, na pausa que natural se alonga, os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho, de misoneísmo. Então, é o que nós estamos vendo hoje. Uma classe que comanda o dinheiro, o poder. Vejam os deputados, vejam os religiosos fazendo verdadeiros palácios. Quando falam só do poder material, iludindo as criaturas como se a vida fosse só essa daqui. Quando nós viemos para mudar,
corrigir os nossos erros, estudar a lei, a verdade, lavar a alma, o vaso da alma, tirar o vinagre que sai todo segundo de nós. Os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Vejam quanto trabalho que nós temos que fazer nas nossas casas, nas famílias, nos grupos familiares, nas escolas, nas religiões, nas profissões, na política, na polícia, na justiça, na medicina. Nós não estamos fazendo. Nós estamos querendo cada vez mais matar e prender. Nós estamos querendo cada vez que eles se afastem mais de nós. E nós fiquemos nos condomínios rodeados de arames farpados e vigias muito bem armados. E lá dentro, os ricos da terra cheios de doença da mente, cheios de depressão, de vontade do suicídio, de beber, de trocar de casais, de fazer as trocas que o mundo material nos incentiva a fazer. Olha a gastança que se faz agora para os dias das crianças. Nós estamos iludidos com a matéria. Esquecemos de estudar a vida de Deus criada para nós, as leis de Deus. Esquecemos de estudar a morte. Esquecemos que somos filhos dele e que devemos seguir suas leis, seus ensinos. Sem peias atadas à retaguarda, sem imãs atraentes à frente, semelhantes aos simples, desativados e às crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súditos dele, desde já, inocentes porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores, ressarcido o débito, lavadas as mazelas, puros, portanto, sem a vaidade do eu, predispostos à autodeliberação e à autossublimação, livre dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, com todos, ao lado de todos, sem ninguém, não amarrado aos outros, às convenções dos outros, pobres de espírito. Jesus veio, colocou esse como o primeiro estudo, e esse estudo está fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro que foi reunido pelos espíritos superiores. É o mais perfeito livro sobre as leis de Deus. 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados e praticados. Esse é o trabalho verdadeiro de quem é da religião. Qualquer um pode lê-lo. Não precisa mudar de religião.
Nós estamos precisando de homens que sigam Jesus, independente de religião. Mas aqui está uma contribuição fundamental que foi anunciada por ele no Evangelho de João, que ele ia nos enviar o Consolador prometido, para ficar de uma vez por toda conosco, a fim de que soubéssemos na ponta da língua todos os ditames das leis de Deus e passássemos devagar a empreender a reforma íntima, a nossa renovação no amor, a construção de um homem novo, de uma mulher nova, porque cumpridora integralmente dos ensinos do Mestre, dos ensinos de Deus e dos espíritos superiores. É isso que está faltando. É isso que está faltando em todas as criaturas. Está aumentando assustadoramente o materialismo, a ignorância, a metidez à besta, o orgulho, a vaidade, a dureza de coração. As pessoas estão ficando complicadas, encrenqueiras, emburradas. Vejam o que está acontecendo nos hospitais, nas prisões. Vejam nas ruas, as famílias se desmanchando por qualquer coisa, porque não sabemos amar, não sabemos perdoar, não sabemos dialogar, não sabemos reconciliar, ter paciência, não sabemos ficar juntos, tendo por base os ensinos de Deus aqui reunidos. A multidão aguarda, pulsam os corações, os olhos de todos brilham com lampejos diferentes. A voz do Rabi espraia o canto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O olho é a candeia do corpo, e todos os olhos cintilam, lágrimas coroam-nos. A figura do Rabi é ouro refletido contra o céu longínquo, muito claro. Todos ali têm lágrimas acumuladas, e muitos a vertem sem cessar nas rudes provações, oculta ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. Espíritos ferreteados pelo desconforto e desassossego, corações despedaçados, enfermidades e expiações. Todos choram e experimentam a paz refazente que advém do pranto. Creem muitos que o pranto é vergonha, esquecidos do pranto da vergonha. Dizem outros que a lágrima é pequenez que retrata fraqueza e indignidade. A chuva descarrega as nuvens e enriquece a terra. Lava o lodo e vitaliza o pomar. A lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro.
O pranto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia para as arrancadas da loucura, nem conduzir em caudal as ribanceiras do equilíbrio, qual riacho em tumulto semeando a destruição, esgaivando as searas. Chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade, a sós e juntos a Ele, ignorado por todos e por Ele lembrado, sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Alguém chorando está solicitando, aguardando, na impossibilidade de expressar por palavras, desnudar a alma, esvaziar-se de toda inquietação. Serão consolados. Serão consolados. Então, meus amigos, meus irmãos, aqui hoje, por causa do tempo, nós vimos duas passagens do discurso de Jesus no Sermão da Montanha. E nós vimos a seriedade de cada item por ele lembrado e falado, e explicado, e vivenciado, e ensinando a todos nós como lidar com essas coisas que estamos passando na encarnação. Quantos que reencarnam na pobreza? Quantos que não têm um prato de comida para seus filhos? Quantos que não têm emprego, não têm onde estudar, não têm onde procurar um médico? Não tem onde encostar para diminuir a dor da coluna, do pescoço. Não tem onde enxugar as lágrimas. Mas o Evangelho de Jesus veio, o Espiritismo veio explicar que todos nós temos que nascer de novo. Como alunos reprovados, para aprender as matérias em que não quisemos aprender, que gazeamos aulas, que fomos teimosos, metidos à besta, os reis do orgulho e da vaidade, da mentira, e que hoje nós temos que tirar isso de nós. Não existe milagre. Ele nos oferece nova encarnação para nascermos, às vezes, na mesma família e receber, e dessa vez ver se aprende as educações, os ensinos dos mais velhos, de estudar nas escolas para aprender os ensinos dos professores, de irmos às religiões que são raríssimas, que não sabem ensinar os ensinos de Jesus, mas tem algumas que vão procurar ajudar a nós a fazer essa mudança. E ela começa com essa simplicidade, com essa humildade, verificando que nada é propriedade nossa a não ser a nossa bagagem moral e intelectual. Só levamos isto no caixão, as nossas obras,
e logo depois vamos ter que revê-las. As que acertamos, nós continuamos cultivando. As que erramos, nós vamos ter a oportunidade das retificações. Às vezes duras, como acabamos de falar, pela pobreza, pelas doenças, pelas carências. Porque não quisemos aprender quando tivemos tudo ao nosso redor. Então hoje ficou aqui 2 ensinos que Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, trazem para nos alertar que o sermão não pode ser assim falado em palestras. Ele tem que ser em aulas de estudos. Tem que ser todo dia estudando para começar a ter coragem de colocar esses ensinos em prática. Isso é uma atividade nossa, que só vai beneficiar a nós porque estamos nos corrigindo. Vamos pagar os erros, perdoar, ressarcir os danos, buscar reconciliação, trazer esse inimigo para amigo, porque somos todos irmãos. Vejam vocês a importância do Evangelho. Vejam como está faltando no mundo colocarmos em prática pessoal. É o maior trabalho que existe. Os ensinos de nosso Pai, o Criador. É o maior trabalho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que, além de começar pelo amor a Ele, é estudando os seus ensinos, trazendo para dentro de nós, fazendo as nossas reformas para amarmos o nosso irmão, para só amar o nosso irmão como gostaríamos que ele nos ame, só fazendo com ele o que ele deveria fazer conosco. Só assim que nós vamos mudar a face dos ambientes em que estaremos vivendo. Não tem outro caminho. Esse é um trabalho que fazemos há mais de 50 anos, desde quando começamos a conhecer essa doutrina maravilhosa, porque ela é só de estudos para a educação do espírito, preparando o seu futuro de felicidade plena, de plenitude em todos os sentidos da vida. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E esse é o trabalho de um núcleo de verdade, de um núcleo como o nosso, o núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Todas as nossas aulas, vídeos estão no YouTube, no Instagram e no Facebook. Todas. E não pararemos de trabalhar. Mesmo depois do caixão, se Ele permitir, continuaremos trabalhando por essa beleza que foi a criação dele, nos oferecendo o caminho correto para a perfeição, pelos nossos próprios esforços. Muito obrigado pela atenção. Só estudem e só sigam criaturas seguras. Que
que vocês saibam que sejam seguros, seríssimos. Só assim a luz brilhará de dentro para fora de nós. Muita paz, muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos os senhores e senhoras.